Olá, alunos do 7º ano, vamos começar a nossa primeira videoaula com o estudo da ecologia, o estudo do meio ambiente, e o nosso primeiro tema são as cadeias e teias alimentares. O que é uma cadeia alimentar? A cadeia alimentar ela envolve as relações de alimentação entre os organismos de uma comunidade. É a sequência de indivíduos e organismos unidos pelo alimento. As cadeias alimentares, elas sustentam a biodiversidade do nosso planeta. Elas são autossustentáveis e elas só quebram esse equilíbrio quando tem interferência humana ou de alguma catástrofe ambiental. De certo modo, elas equilibram a biodiversidade e elas são muito importantes para a manutenção da vida do nosso planeta. Dentro da cadeia alimentar, a gente tem vários níveis tróficos. Quais são esses níveis tróficos? O que significa? Significa níveis de alimento. Os produtores, que é o primeiro nível trófico e um dos mais importantes, porque é a partir dele que a energia chega dentro da cadeia alimentar. Por quê? Os organismos produtores são capazes de fixar a energia luminosa sobre a forma de energia química do alimento. São chamados autótrofos e eles realizam esse processo de duas maneiras, fazendo fotossíntese ou quimiossíntese. Quem faz fotossíntese são as cianobactérias, algas uni- e pluricelulares e também as plantas. Quimiossíntese é realizado também por um grande número de bactérias. Aqui nós temos a imagem de alguns produtores fotossintetizantes, algas unicelulares, algas pluricelulares e plantas. Vamos relembrar um pouquinho como que ocorre o processo fotossintético. A fotossíntese é uma das reações químicas mais importantes do nosso planeta. Elas sustentam a vida do nosso planeta. Por quê? É a partir da fotossíntese que nós temos a liberação de oxigênio que mantém vivo grande parte, se não a maioria, dos seres vivos do nosso planeta, inclusive as próprias plantas. Quais são os reagentes necessários para o processo fotossintético? As plantas, elas utilizam como reagentes água, que é retirada do solo, através dos vasos lenhosos, que retiram essa água do solo, o gás carbônico, que entra pelos estômatos das folhas, e a presença da energia do sol, que ativa todo o processo, que ativa a clorofila, que é um pigmento fotossintetizante, ocorre a reação química da fotossíntese, que é uma reação bastante complexa, com produção de alimento, glicose, mais água e oxigênio. Essa glicose vai ser reutilizada pela planta quando ela respira. A respiração é importante porque a quebra da glicose, a planta só vai poder utilizar esse alimento quando ela faz o processo respiratório. Além da glicose, a planta produz também oxigênio que é liberado pelo meio ambiente, também através dos estômatos. E depois ela retira esse oxigênio novamente, quando ela faz o processo respiratório. Quem são os produtores quimiosintéticos ou quimiosintetizantes? Esse processo ocorre em certas bactérias. Ocorre também em bactérias presentes nas fendas oceânicas, bactérias marinhas. Essas bactérias, elas não usam a energia do sol como ativadoras do processo. Elas utilizam a energia da quebra de compostos inorgânicos rochosos e tem como produto também a produção de alimento, energia, água e gases. O segundo nível da cadeia alimentar é o nível dos consumidores. Esse nível é formado pelos heterótrofos, que são aqueles organismos que não produzem seu próprio alimento. Eles nutrem-se dos produtores, direta ou indiretamente, e podem nutrir também da sequência dos consumidores. Consumidores primários são os herbívoros, parasitas de plantas verdes. Esses consumidores primários, eles alimentam-se diretamente dos produtores. Então, nós temos os herbívoros, os parasitas de plantas verdes e temos também os onívoros, que são aqueles seres vivos que se alimentam tanto de origem animal
quanto de origem vegetal. Os consumidores secundários. Os consumidores secundários são os carnívoros, que são aqueles que se alimentam dos herbívoros. Cabe aqui também um exemplo do onívoro, porque o onívoro pode se alimentar tanto diretamente dos carnívoros quanto dos herbívoros. Aí nós temos alguns exemplos de consumidores secundários. Consumidores terciários são carnívoros que se alimentam dos consumidores secundários. Quanto mais participantes nós temos na cadeia alimentar, mais consumidores nós teremos. E esses consumidores, eles serão, a partir do segundo consumidor, eles serão carnívoros ou onívoros. O primeiro consumidor, herbívoro ou onívoro. Existem seres vivos que estão no topo da cadeia alimentar, ou seja, que não tem nenhum predador para se alimentar dele. E esses seres vivos, na verdade, eles buscam diferentes estratégias de sobrevivência, se alimentando de consumidores terciários, secundários, e os consumidores primários se alimentando das plantas. Consumidores quaternários são aqueles que se alimentam de consumidores terciários. Além desses níveis que nós temos, dependendo da quantidade de seres vivos envolvidos, nós podemos ter vários níveis tróficos numa cadeia alimentar, nós temos um nível muito importante que são os decompositores. Na verdade, os decompositores, eles estão presentes em qualquer nível da cadeia alimentar. Por quê? Eles têm uma função muito importante. Eles decompõem a matéria orgânica morta em seres vivos. A decomposição ela é feita a partir de cadáveres de seres vivos, num processo natural de reciclagem da matéria. Eles devolvem para o solo, para o ar e para a água, toda a composição, todos os compostos inorgânicos que ainda poderão ser reutilizados em novas cadeias alimentares, na formação de novas vidas. Ou seja, eles têm um papel fundamental também para o equilíbrio da cadeia alimentar. Como exemplos, nós temos fungos, bactérias. Numa cadeia alimentar, o nível trófico é a posição do organismo na cadeia. Vamos ver esse pequeno exemplo. A planta, produtora, primeiro nível trófico. O coelho, segundo nível trófico, herbívoro. E o jacaré, terceiro nível trófico, também carnívoro. Classificação dos seres vivos nas cadeias alimentares. Então, nós temos alguns hábitos alimentares que nós comentamos, como o produtor, que realiza processo autotrófico, o herbívoro, que se alimenta de plantas e de organismos de origem vegetal, e nós temos também os carnívoros, que se alimentam de carne. Os onívoros se alimentam tanto de carne quanto de plantas. E os fungos e bactérias, que atuam em qualquer momento da cadeia. Vocês podem ver que a gente tem uma cadeia aqui: capim, grilo, sapo, cobra e siriema. O capim produtor, o grilo herbívoro consumidor primário, segundo nível trófico, o sapo consumidor secundário. A partir do sapo em diante, nós temos carnívoros, terceiro nível trófico, a cobra consumidor terciário, quarto nível trófico, e a siriema, quinto nível trófico, consumidor quaternário. Os fungos e bactérias, que são os decompositores, vocês estão vendo que várias setinhas saem desses animais. O que significa isso? Na morte de qualquer um desses componentes, do capim, do grilo, do sapo, da cobra, da siriema, esses fungos e bactérias vão degradar essa matéria orgânica dos cadáveres e transformar em matéria inorgânica, fortalecendo, nutrindo o solo, a água e o ar, dependendo aonde esses cadáveres forem encontrados. Quando se constrói uma cadeia alimentar, como que eu posso fazer? As setas indicam sempre o trajeto do alimento. Vamos ver essa cadeia alimentar. Então, eu sempre vou começar com o produtor, porque ele é a base da nossa cadeia alimentar. A energia, o alimento, começou com ele. Por quê? Foi a partir dele que ocorreu o processo fotossintético.
Ele mesmo produziu seu próprio alimento. Ele é autótrofo. Então eu sempre tenho que começar com um produtor. Seja um produtor aquático, como algas, cianobactéria, ou um produtor terrestre, no caso as plantas. Eu tenho as plantas do fundo. Nesse caso, então, nós teremos uma cadeia alimentar aquática com participação de um animal terrestre. As plantas do fundo, caramujos, as plantas produtoras, os caramujos consumidores de primeira ordem, os lambaris consumidores de segunda ordem, peixes maiores consumidor de terceira ordem e aves da margem consumidora de quarta ordem. Bactérias e fungos atuam a qualquer momento na morte de qualquer um desses níveis tróficos da cadeia. Plantas do fundo, primeiro nível trófico, caramujo, segundo, lambaris, terceiro, peixes maiores, quarto e aves da margem, quinto. Uma outra cadeia alimentar, mostrando agora a presença dos decompositores e como que eu coloco e escrevo essas setas. Todas as setas partem dos níveis tróficos em direção aos decompositores. Eu começo com a árvore produtora, o rato consumidor primário, a cobra consumidora secundária, o gavião consumidor terciário. Todas as setas, então, voltam-se para os decompositores para mostrar que eles atuam em qualquer nível trófico. E uma seta, escrita sais minerais, voltando para os produtores, porque ele vai devolver para o solo os sais minerais que as plantas novamente retirarão através dos vasos lenhosos da raiz. Aqui nós temos uma cadeia alimentar e mostrando o elo desses seres vivos que fazem parte da cadeia. Como que a cadeia alimentar acaba mostrando uma dependência entre seres vivos e uma união alimentar. Nós temos aí alguns componentes, a cerejeira como produtora, o pardal consumidor de primeira ordem, a coruja consumidora de segunda ordem e os decompositores, fungos, cogumelos, bactérias, na morte de qualquer um desses elementos. Esse elo representa a união e a dependência e a sequência desses seres vivos. É uma cadeia equilibrada. Qualquer um desses componentes, se deixar de existir, vai desequilibrar a cadeia. Teia alimentar. Nós temos um planeta com uma rica biodiversidade e temos várias cadeias alimentares interconectadas, geralmente representando um diagrama de relações entre os diversos organismos. Na teia, nós podemos encontrar mais organismos onívoros, que inclusive podem atuar em diferentes níveis tróficos, atuando como herbívoros, se alimentando diretamente das plantas, ou carnívoros, se alimentando de outro consumidor secundário. Aqui nós temos uma cadeia alimentar aquática, semelhante àquela que nós vimos, com uma parte dela aquática, com a participação de um animal terrestre. Uma outra cadeia alimentar, só que agora várias cadeias alimentares. Na verdade, nós temos aqui uma teia alimentar. Olha esse emaranhado de setas mostrando como cada nível trófico pode participar em diferentes níveis. Vamos pegar uma sequência, vamos pegar aqui as plantas. As plantas, elas são, na verdade, as produtoras dentro da cadeia alimentar. No caso, nós temos uma cadeia alimentar aquática. O fitoplâncton são as produtoras, são formadas por bactérias produtoras da cadeia alimentar aquática. Esse fitoplâncton, ele vai ser alimentado pelo zooplâncton, que é formado por protozoários e pequenos crustáceos que se alimentam do fitoplâncton. O fitoplâncton é o produtor e o zooplâncton é o consumidor primário. Por outro lado, um peixe se alimenta desse zooplâncton. Esse peixe vai servir de alimento para o robalo. E esse robalo, ele é o topo dessa cadeia alimentar que se encerra aí. Mas nós vamos perceber que ele também pode participar de uma outra cadeia alimentar. Se
Se a gente pegar essa mesma linha, nós vamos observar o quê? Percorrendo uma outra cadeia alimentar diferente dessa, porém emaranhada dentro da teia, nós vamos pegar o fitoplâncton, que são os produtores, agora os consumidores primários, um caramujo, que é a lambujinha. Esse caramujo, ele vai servir de alimento para o peixe. Esse peixe vai se alimentar de um outro peixe, vai servir de alimento para um outro peixe maior e se encerra essa cadeia. A gente tem uma outra versão, o fitoplâncton como produtor, o zooplâncton se alimentando desse fitoplâncton. Esse zooplâncton, com o consumidor primário, serve de alimento para o camarão mouro, que é o consumidor secundário, e esse consumidor secundário, o camarão mouro, serve de alimento para o caranguejo verde. Esse caranguejo verde, que na verdade é o consumidor de terceira ordem, ele vai servir de alimento para o robalo. Mas ele também pode servir de alimento para a perna vermelha e para a águia aspeira. Ou seja, nós temos vários segmentos, várias propostas de sequência dessas cadeias alimentares. Por isso que nós temos uma teia, um conjunto de cadeia alimentar. E todas as setas de todos os componentes dessa teia alimentar se dirigem aos decompositores. Nós temos vários seres vivos participando em diferentes caminhos, sendo consumidor primário, secundário, às vezes terciário, dependendo em qual sequência esse ser vivo vai participar. De novo, o exemplo de uma teia alimentar agora do Pantanal. O que nós vimos anteriormente foi uma teia alimentar aquática. Agora a gente tem uma teia alimentar do Pantanal, um importante bioma aqui do Brasil. E a gente começa na base pelos produtores, plantas, frutos e sementes. Então nós temos aqui, na verdade, 3 tipos de produtores, plantas como arbustos, árvores com frutos e as sementes também que caem no chão. Qualquer sequência que nós pegarmos da seta, nós vamos ter a participação de alguns indivíduos que participam em outras cadeias também. Nós podemos pegar aqui algum tipo, uma cadeia pequena, por exemplo, sementes como produtoras, o pica-pau, periquito, consumidor primário e o gavião, consumidor secundário. Aí nós finalizamos essa cadeia. Como eu disse, existem animais que estão no topo da cadeia, como a onça pintada, o gavião, a sucuri. Nós temos os predadores para esses animais com muito mais dificuldade de encontrarmos do que as presas mais fáceis que estão presentes aí nessa cadeia. As várias setas mostram vários caminhos e a participação, às vezes, de um mesmo indivíduo em diferentes caminhos, em diferentes cadeias. Então, isso aqui é uma teia alimentar, que é um conjunto de cadeias alimentares. Aqui, de novo, uma teia alimentar, mostrando também a presença dos decompositores. Aqui nós temos 2 produtores. Do lado direito, nós temos o produtor, o milho, o consumidor primário, o rato, o consumidor secundário, a serpente. E nós temos o consumidor terciário, o gavião. Do outro lado, o arbusto, o produtor, o consumidor primário, o inseto, o consumidor secundário, o pássaro, o terciário, a serpente, o quaternário, o gavião. Também exemplos de teia alimentar. E os decompositores recebendo todas as setas aí na degradação da matéria orgânica. Muito bem, como que essa energia corre dentro das cadeias alimentares? O fluxo de energia, ou seja, o caminho de energia, como que acontece esse caminho dentro das cadeias alimentares? Nós sabemos que a concentração maior da energia, o início da energia, começa com os produtores, porque são eles que produzem o próprio alimento. Eles concentram a maior quantidade de energia, como mostra esse gráfico aí de bolo, de barras. Nós temos nos produtores a concentração maior de energia.
O consumidor de primeira ordem, o consumidor primário, que no caso é o ratinho, a barra já diminui. Então, nós vamos observar que a energia também foi diminuída. Por quê? Quando o rato come o milho, parte da energia não vai passar para ele 100%. Por quê? Porque a planta utilizou uma parte dessa energia para crescer, para florir, para realizar o metabolismo dela. Então, essa energia vai passar para o próximo componente menor. O consumidor de segunda ordem, que no caso é a serpente, quando ela come o rato, essa energia vai estar menos ainda. E por último, o consumidor de terceira ordem, o gavião, quando se alimenta da serpente, ele vai receber uma parcela de energia menor ainda. Ou seja, quanto mais eu aumento o nível trófico, menor é a diminuição de energia disponível. Por quê? Essa energia vai sendo utilizada em cada nível trófico. Ela começa em grande quantidade pelos produtores e vai diminuindo a cada nível trófico. Vamos ver alguns exemplos de desequilíbrio de cadeia alimentar. Como os seres vivos que participam da cadeia e das teias alimentares, eles já participam com uma parcela importante de se alimentar ou de ser presa, a falta de qualquer um deles provoca desequilíbrio. Então, nós temos aqui esse primeiro exemplo: o milho produtor, o gafanhoto consumidor de primeira ordem, o sapo consumidor de terceira ordem e a serpente consumidora de quarta ordem. Na quinta ordem, a raposa. Vamos supor que ela é eliminada, a raposa ou o gavião. Vamos supor que esse gavião ele é eliminado. O que vai acontecer com essas serpentes? Elas vão aumentar em grande número, vai ter uma superpopulação de serpentes que vai comer todos os sapos, vai eliminar todos os sapos e vai provocar uma superpopulação de gafanhotos, ou seja, desequilíbrio da cadeia. Um outro exemplo agora, vamos supor que além desse animal, do gafanhoto, além da raposa ou do gavião seja eliminado, a serpente também. Nós vamos ter um desequilíbrio, porque os sapos vão aumentar em grande quantidade, vão comer todos os gafanhotos, não vai haver gafanhoto e a gente vai ter um desequilíbrio também na plantação. Agora nós temos a eliminação do sapo. Não vai haver alimentação suficiente para o gafanhoto, porque vai ter uma superpopulação de gafanhotos. Então, não vai haver alimento suficiente para ele. E agora, se eu eliminar o gafanhoto, vai haver uma superpopulação de plantas que vai começar a competir com outras plantas também, havendo uma superpopulação desta. Eliminando essa planta, o desequilíbrio ainda é maior. Por quê? Nós vamos ter fora daquele ambiente 5 importantes componentes ou 5 importantes níveis tróficos das cadeias alimentares. Desequilíbrio maior ainda, que pode provocar a extinção das espécies. Existe uma forma gráfica da gente representar essa energia das cadeias alimentares, as chamadas pirâmides alimentares. Nós temos a pirâmide de biomassa e a pirâmide de número. A pirâmide de biomassa é a única que pode ser invertida, porque a biomassa ela dá origem à quantidade de matéria orgânica presente no meio. E quando eu pego, por exemplo, uma pirâmide aquática de uma cadeia alimentar aquática, nós vamos ver que o fitoplâncton vai produzir uma quantidade de glicose em torno de 4 gramas por metros quadrados, menor do que a do zooplâncton. Ou seja, a concentração de energia do fitoplâncton é muito menor do que a do zooplâncton, que são os consumidores primários. O que eu tenho isso aí? Eu tenho uma pirâmide invertida porque a concentração é menor para os produtores. O único caso onde a pirâmide pode ser invertida, onde a concentração de energia, dependendo da época do ano também, a gente vai verificar
que o ambiente aquático está muito sujeito ao aquecimento global, à mudança de temperatura da água, da poluição, e às vezes as algas microscópicas e as cianobactérias que fazem parte desse fitoplâncton, às vezes elas deixam de produzir uma quantidade de energia suficiente para o zooplâncton. Aí nesse caso nós temos uma inversão dessa quantidade de energia, é o único caso. Agora, já a pirâmide normal, aquela que parece fatias de bolo, ou seja, a pirâmide de números e a pirâmide de energia, ela sempre vai ter o aspecto de barras mais largas na base, que são os produtores, e essas barras vão diminuindo com o passar do tempo, ou seja, a cada nível trófico. Por quê? Porque a energia de uma pirâmide de números e uma pirâmide de energia, a energia está sempre concentrada com os produtores, porque são eles que produzem o próprio alimento. E essa energia vai sendo diminuída, o fluxo dela vai sendo diminuída a cada nível trófico, de modo que o último nível, nesse exemplo que nós estamos vendo aí, né? O último nível, o homem, ele vai concentrar apenas 70 kg de energia. Ou seja, essa energia foi diminuindo. Por quê? A energia diminui no decorrer dos níveis tróficos das cadeias alimentares. O único exemplo de pirâmide invertida é no caso da pirâmide de biomassa, quando se leva em consideração a quantidade de matéria orgânica produzida. E ela só vai acontecer quando a pirâmide é aquática. Aqui nós temos a pirâmide de números. A pirâmide de números, que também pode ser invertida, principalmente quando eu levo em consideração os números e não a energia. Quando eu levo em consideração a energia, ela sempre vai diminuindo a cada nível trófico. Mas quando eu levo em consideração a quantidade da população de cada nível trófico, eu posso ter uma pirâmide invertida. Eu posso, por exemplo, nessa primeira pirâmide, eu posso ter uma árvore sendo produtora, sendo invadida e parasitada por vários cupins. Esses cupins, dentro deles, tem mais parasitas, de modo que eu tenho uma inversão. Mas nesse caso eu estou levando em consideração a pirâmide de números, eu estou levando em consideração o número da população de cada nível trófico, diferente da pirâmide de energia, que ela vai diminuindo a cada nível. Aqui nós temos as pirâmides de energia, que nunca pode ser invertida. Então, nesse caso, não existe inversão, de maneira alguma. A inversão ela pode acontecer na biomassa aquática e na de números, como vimos. Agora, a pirâmide de energia, ela nunca pode ser invertida. Por quê? Porque a energia é dissipada em forma de calor e ela vai sendo diminuída a cada nível trófico. Produtividade primária, líquida e bruta. O que é isso? A produtividade é a quantidade de glicose produzida numa cadeia alimentar. A produtividade primária bruta é o total de biomassa, ou seja, o total da matéria orgânica produzida pela fotossíntese em uma determinada área por um determinado tempo. Já a produtividade primária líquida é o valor da produtividade primária bruta, é toda aquela quantidade de energia que as plantas produziram, por exemplo, menos a biomassa que foi consumida pela respiração dos produtores. Ou seja, eu vou debitar da produtividade bruta aquilo que a planta gastou para crescer, florir, frutificar, ou aquilo que as algas e cianobactérias também gastaram para realizar o processo fotossintético. O Sol ele entra com 100% de energia. Parte desse Sol é refletido, é absorvido, e outra parte entra dentro da cadeia alimentar através dos produtores. Aí os produtores têm uma produtividade primária líquida de 2,5% a 4%. Aí ele vai gastar, essa planta desse exemplo, de 1 a 2,5% para respirar, para queimar essa glicose que ela produziu. Então nós temos aí um débito desse valor que ela utilizou, dos 4 que ela produziu, ela tem um débito
para ela poder utilizar essa energia para poder realizar todo o processo. Se ela produziu 5% de produtividade primária bruta, ela vai gastar aí em torno de 2,5 a 4. Que essa produtividade primária líquida é aquela que vai ser consumida no processo respiratório. Existem alguns fatores ambientais que podem alterar todo o desempenho e todo o funcionamento de uma cadeia alimentar. Por exemplo, a contaminação de DDT, que é uma substância tóxica. Quando essas substâncias tóxicas se acumulam na cadeia alimentar, essa substância tóxica vai seguir um papel diferente em relação à energia que vai diminuindo a cada nível trófico. No caso dos poluentes, essas substâncias vão se acumulando cada vez mais, de modo que os últimos representantes da cadeia alimentar, os últimos níveis tróficos, são aqueles mais contaminados, porque existe um processo chamado de bioacumulação. As substâncias tóxicas, elas não vão ser absorvidas e utilizadas por cada nível trófico. Elas serão acrescentadas cada vez mais e aumentadas cada vez mais, de modo que o último componente da cadeia alimentar é aquele que concentra a maior quantidade de substância tóxica. Existe um efeito de bioacumulação. Aqui a gente tem um exemplo clássico de valores de concentração de DDT nos tecidos por milhão. Então, nós temos os produtores, os consumidores primários, os peixes, os consumidores secundários, peixes maiores, e os consumidores terciários, uma ave que se alimenta de peixes. Nós vamos observar que essa cadeia começa com 0,04 parte por milhões. O consumidor primário já está 0,23 parte por milhões. O secundário, 2,07 ppm. E o terciário, 13,8 partes por milhão. Ou seja, ele é o representante da cadeia mais contaminado. No fundo, a gente tem as barras da cadeia da pirâmide de energia, mostrando que, ao contrário da bioacumulação, a energia ela vai diminuindo. Ela começa em maior quantidade nos produtores, ela vai diminuindo nos consumidores primários, nos secundários, e o gavião, ele concentra a menor quantidade de energia, porém, concentra maior quantidade de substância tóxica, que no caso aqui é o DDT. Existem também a contaminação de metais pesados, que vai funcionar da mesma maneira que o DDT. A gente tem alguns metais pesados que contaminam não só o solo, mas a água, como o mercúrio, o chumbo, o cádmio. Vai acontecer com eles a mesma coisa que o DDT. Os produtores de um ambiente aquático ou de um ambiente terrestre vão ter uma quantidade dessas substâncias, e a partir do momento que você segue o caminho na cadeia alimentar, o último componente da cadeia alimentar vai ser aquele que vai apresentar uma maior quantidade de metais pesados. No caso aqui, nós temos o ser humano representando na cadeia, se alimentando aí do peixe. Nós vamos observar que a quantidade de metal pesado dele vai ser muito maior do que qualquer outros componentes. Por quê? Ocorrendo novamente aquilo que eu disse, a questão da bioacumulação, do acúmulo dessas substâncias ao nível de cada nível trófico de cada cadeia alimentar. Os elementos radioativos também contaminam, e além deles contaminarem, eles provocam alteração do DNA. Então aí é muito mais grave. Além de nós termos uma contaminação, nós temos também uma alteração do material genético, podendo levar à morte desses indivíduos e sequelas. Os materiais radioativos como urânio e césio também vão se bioacumulando na cadeia alimentar, e eles são mais agressivos, podendo provocar mortes. E assim a gente termina a nossa aula de hoje. Bons estudos!